Uma palavra simples cumprimenta você, a senhora, o senhor, com um bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje é 21 de novembro de 2021, domingo. E eu quero hoje deixar um título para a nossa palavra do dia, dizendo assim: refrigeração necessária. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu estou aqui na Tua presença em oração. Quero Te agradecer, ó Deus, em especial desse dia, por mais um ano de vida que o Senhor me concede. Pai, quando eu olho para toda a história da minha vida e vejo que estou com mais de 50 anos e assim o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem tido paciência comigo, o Senhor tem me ajudado em todos os sentidos. Então te agradeço, Pai, por mais um ano de vida. Obrigado, Papai, por essa oportunidade. Te apresento essa pessoa que está me ouvindo, a sua família, a minha família. Nos ajude. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a nossa palavra que nós vamos meditar aqui, dizendo o seguinte como tema: refrigeração necessária. Aquilo que precisa ser refrigerado é porque está em uma situação de fogo, em uma situação de fornalha e trazendo para o lado da nossa vida cotidiana, dos sofrimentos, né? Das dores, do próprio pecado que nos oprime, a nossa alma precisa sim desse refrigério e é uma refrigeração necessária. Eu escolhi aqui esse texto bíblico onde o apóstolo Pedro está aqui discursando, depois que houve aquele milagre, que Jesus operou aquele milagre, curando aquele paralítico, né, na porta do templo chamada Formosa. E aí ele começa a discursar, a falar sobre tudo que Jesus é. E também ele fala como aqueles judeus condenaram e mataram a Jesus. A gente vê Pedro falando sobre isso no versículo 15 desse mesmo capítulo 3. Ele diz assim: e matastes o príncipe da vida. Jesus é o príncipe da vida. Aí ele segue: ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Então ele diz, no texto que eu li aqui como base: arrependei-vos, pois. Está falando aqui para aqueles homens, porque haviam eles, aqueles homens, matado o Salvador, como já disse aqui, como está no texto, o príncipe da vida. E ele diz hoje para todos nós, ele diz hoje para você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, não aceitou Jesus como Salvador. A mensagem é esta, para que haja um refrigério na tua alma, na minha alma, nas nossas almas. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Primeiro ele fala de arrependimento. Se arrepender, mas é de verdade, com o coração. E depois ele fala de conversão. Convertei-vos. Converter significa mudar de rota, mudar de direção. É por isso que nós andamos na contramão do mundo, porque nós nos convertemos dos nossos maus caminhos e agora seguimos o caminho verdadeiro que é Jesus. Quando nós nos arrependemos
e nos convertemos, nós temos os nossos pecados apagados. E assim, diz Pedro, os tempos do refrigério chegam até nós pela presença do Senhor. Ninguém pode sentir a presença do Senhor em pecado, porque Deus não habita, Deus não combina, Deus não está de acordo, não é, com o pecado, com uma vida pecaminosa. Deus ama aquela pessoa que está pecando, mas não ama o pecado. Deus não há uma sintonia, não há uma harmonia, uma comunhão de Deus com o pecado. Então, quando o homem se arrepende, se converte, os seus pecados são perdoados, são apagados. E aí vem os tempos do refrigério, o refrigério da alma, pela presença do Senhor. Falando em refrigério da alma, o salmista, é muito conhecido esse texto, no Salmos capítulo 23, versículo 3, diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. É necessário termos a nossa alma refrigerada. E essa refrigeração necessária, ela só acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos delitos espirituais. Aí nós nos convertemos, nós mudamos de rota, de direção. Vem Jesus e refrigera nossa alma com a sua presença. Glória a Deus! Coisa boa é nós termos essa refrigeração continuamente em nossas vidas. Não deixe nunca a sua alma sentir agonia, o forno do pecado, a temperatura do pecado, mas que seja sempre ela refrigerada, a sua alma, pela presença do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.